E aí, pessoal, boa noite. Tá começando a entrar gente aqui. Decidi falar enquanto eu não tava vendo alguém online aqui. Bom, conforme combinado, hoje tem live aqui no Virei Jornalista e o convidado dessa semana é o Fábio Linhares, que ele já vai entrar aqui pra gente bater um papo. Peraí. Aê! Olá, E aí, Fábio? tudo bem? Tudo jóia? Tudo certinho, e você? Tudo jóia. Olha aqui meu cenário aqui, ó, meus quadrinhos. Eu lembro muito bem dessa foto aí da Fátima Bernardes, fazia muito Da sucesso. Fátima? Você é dessa época? É, da época em que você se escondia, lembra? Que você se escondia atrás Lembro. aí? Aham. Então, pois é. Eu lembro. Eu fazia live e eu não mostrava o meu rosto. Pois é, eu lembro que você fez até pegadinha comigo, mas tudo bem. Foi? O que que eu fiz? Que você mandou um beijo pra produtora lá da TV, da Esther. Ah, Ah, foi! Foi mesmo, foi mesmo. Ai, ai. Bom, vamos começar. bom, Eu anunciei aqui na página, né, que hoje você é o nosso entrevistado. Lembrando que, além das minhas perguntas, o pessoal aqui também vai perguntar para você, tá? tá bom. Então, Se eu gente, puder para responder, quem se eu puder responder, né? aproveita, vamos tirar o máximo do Fábio sobre a profissão. Fábio, para começar, queria que você respondesse uma coisa. Por que que você virou jornalista? Eu não virei jornalista, na verdade, assim, eu nasci jornalista e fiz faculdade e virei jornalista profissional. Mas eu sempre quis ser jornalista. É uma história que eu gosto de contar porque as pessoas vinham aqui na minha casa e eu era aquela criança meio chata, sabe? Que pegava uma colher de pau e saía entrevistando as pessoas, fingia que estava fazendo reportagem. E eu sempre gostei muito do papel do jornalista, que era não só levar informação, mas levar também um pouco de conhecimento, fazer um serviço importante para a comunidade. Às vezes, um posto médico que começou a funcionar, um serviço médico que começou a funcionar, uma orientação em relação a algo no bairro, na comunidade. Isso, para mim, já era fascinante desde criança. Então, eu sempre quis ser jornalista exatamente por isso. Gente, Eduardo Faustini está assistindo a nossa live. Nossa, Olha que que, honra. que honra, né? Que bacana. Você é natural do Espírito Santo? Conta pra gente. Isso. Eu sou natural aqui do Espírito Santo. Eu sou nascido em Cariacica, que é um município da Grande Vitória. E, enfim, trabalho aqui. Hoje eu moro aqui em Vitória, mas já morei na cidade de Linhares, que é a cidade do meu sobrenome. Inclusive, eu vi que uma pessoa até perguntou aí do meu sobrenome, mas é sobrenome mesmo. Eu chamo Fábio Linhares. Por acaso, quando eu fui trabalhar na emissora que eu trabalho hoje, que é a TV Gazeta, afiliada da Globo aqui no Espírito Santo, eu fui trabalhar na cidade Uhum. de Linhares, no interior do estado. E aí foi uma bela coincidência e as pessoas acabaram brincando com isso, acabou que dá pano para manga até hoje, assim. As pessoas brincam bastante por causa do meu sobrenome, mas eu sou daqui, morei em Linhares, mas não sou de Linhares, sou aqui da Grande Vitória. Entendi. Quando você começou a sua carreira de jornalista, já foi na reportagem ou você passou por outra área? Não, 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 não. Bom, eu comecei a estagiar desde o começo da faculdade, eu acho que isso foi muito importante para a minha vivência e para ganhar corpo e experiência para entrar no mercado de trabalho. Comecei a estagiar numa rádio, na produção, e aí entrava fazendo flash ao vivo, e depois eu fui para a produção da TV Tribuna, que é afiliada do SBT aqui no Espírito Santo. E eu fiquei quase 3 anos na produção. E para quem quer reportagem, a produção ela é a base de tudo, né? A gente aprende ali a apuração, aprende a entrar em contato com as fontes, aprende a apurar mesmo, a descobrir as coisas. E foi uma grande escola trabalhar na produção. Fiquei quase 4 anos, mais de 3 anos na produção. No finalzinho da minha trajetória lá na TV Tribuna, eu fui para reportagem, mas eu ficava entre a reportagem e a produção. E aí depois eu falei, não, eu quero ser repórter, eu quero fazer só isso na minha vida. Aí foi quando eu fui para TV Gazeta afiliada da Globo trabalhar na reportagem. Mas eu fiquei 4 meses na reportagem e me jogaram para edição e para apresentar o jornal. Não consegui ficar muito tempo. Fiquei 2 anos lá no interior
fazendo o STV primeira edição, e eu tô há 6 anos na reportagem, que é onde, assim, eu me encontro completamente, que é estar na rua, estar com as pessoas, estar conversando com gente, todo dia um assunto diferente, e eu acabo me encontrando demais na reportagem. Era isso que eu ia te perguntar. A partir de que momento você sentiu que você se encontrou como repórter? Eu sempre quis ser repórter. Sempre foi uma vontade minha ser repórter. Eu virei editor e apresentador por uma oportunidade que apareceu, né? Tiveram mudanças na TV, abriu-se aquela vaga e falaram, Fábio, vamos fazer um teste aqui, vamos gravar um piloto? O que você acha? Vamos fazer, vamos gravar um piloto. Era a oportunidade que estava tendo e eu não podia deixar de uma oportunidade dessa passar. Então, fiz por quase 2 anos a edição e apresentação. E aí foi engraçado que quando teve a oportunidade de voltar aqui para Grande Vitória para trabalhar na reportagem, a minha mãe falou, mas você vai sair do estúdio? Você vai voltar para a reportagem? Eu falei, mãe, mas eu gosto da reportagem, eu gosto da rua, eu quero estar na rua, eu quero estar na reportagem. E aí eu decidi vir para cá e estou há 6 anos direto na rua. Claro, às vezes a gente faz férias de apresentador, substitui alguém que precisa, legal, eu acho que é, isso é o bacana também da reportagem, da nossa profissão, de poder fazer outras funções também. Mas eu me Uhum. encontro completamente na reportagem. Eu acho que conhecer pessoas, estar no sol, na chuva, sentindo o que o povo está vivendo ali na hora, eu acho que esse é o papel aí do jornalista. É engraçado você falar isso, que às vezes as pessoas pensam que a última etapa do jornalismo, talvez, né, algumas pensam assim, que é chegar na apresentação. É, Mas nem sempre as pessoas querem apresentar e acham que é confortável isso, né? Você mesmo falou que você gosta da rua, né? O contato com o povo. Tem toda uma diferença, né, Fábio? toda uma diferença. Claro, no estúdio a gente acaba ficando um pouco mais exposto, né, por conta do tempo que você fica no ar. E quando você vai para a rua, as pessoas vêm, conversam com você. Mas eu acho que é diferente quando você está contando as histórias jornalisticamente falando, quando você está conhecendo as pessoas e contando as histórias jornalisticamente falando. Então, na rua, você tem esse contato, você tem. E eu acho que é legal, assim, também que a gente tenha é o dever de, às vezes, apurar uma história ou de entrevistar uma liderança, um político e fazer uma cobrança. Então, eu acho que tem esse peso que eu também gosto muito, assim, da reportagem. Não que o estúdio não tenha, mas na rua a gente tem essa oportunidade de estar mais perto, eu acho. Uhum. Tem alguém perguntando, que é o Jubi Alisson. Ele está perguntando na reportagem: conte alguma história interessante que marcou. Tem alguma aí que já veio na sua cabeça? Deve Ah, ter várias, né? tem várias histórias interessantes na reportagem que marcaram, né? Assim, eu acho que aqui no Espírito Santo a gente viveu mais de 20 dias de completo caos durante a greve da Polícia Militar aqui no estado. Ninguém tinha segurança para fazer absolutamente nada, para viver aqui no estado, né? Foi assim uma onda de assassinatos, de assaltos. Foram dias muito complicados de trabalhar e a gente viveu isso muito na pele porque é, a gente estava na rua tentando mostrar a situação da população e a gente também estava ali com muito medo, querendo que aquilo tudo acabasse, cobrando do governo do estado uma posição para que aquela greve fosse ao fim e também cobrando dos grevistas, né, do pessoal do movimento, para que aquilo se encerrasse para voltar a paz para a população. Acho que eles foram dias bem complicados. Eu lembro que eu entrava na TV de madrugada, porque eu estava apresentando o Bom Dia naquela época. Eu entrava às 5 da manhã, voltava para casa, voltava para tarde para reportagem, fazia matéria para o local, fazia matéria para o nacional. Foi bem pesado e as pessoas cobravam da gente, algumas pessoas cobravam que a gente ajudasse de alguma forma que aquela greve acabasse, e esse é o peso do jornalista. E por outro lado, tinha outras pessoas que vinham dar apoio pra gente, porque elas viam o quanto pra gente também era pesado estar naquela situação. Então, eu acho que essa foi uma história que marcou. Tem várias, né? Várias histórias que Uhum. acabam marcando. Eu acho que essa aí foi uma que marcou bastante. O Fernando está aqui perguntando: qual dica para quem teme mudar de carreira e seguir o sonho de ser jornalista? Eu É, acho, eu acho Pode que a falar. dica, eu acho que a dica, na verdade, é você seguir o seu sonho. Tem uma história legal também de quando eu decidi não, quando eu fui fazer o vestibular de jornalismo, uma pessoa virou para mim e falou assim: Ah, você vai fazer jornalismo? Coitado, é mais um desempregado. Isso porque a filha dessa pessoa tinha feito jornalismo e não tinha conseguido emprego.
Uma pessoa que Uhum. estudava comigo no ensino médio falava, eu queria fazer jornalismo, mas eu não quero ficar desempregado. O mercado realmente é difícil, é complicado, mas a gente tem que seguir o nosso sonho, a gente tem que fazer o que a gente gosta. E eu nunca vi assim, eu sempre vi o mercado difícil, o mercado para jornalista é difícil, mas eu nunca vi assim, meu Deus, eu acho que isso é impossível, porque sempre foi o meu sonho. Então, se é o seu sonho, eu acho que você tem que correr atrás, tem que se dedicar e fazer o que gosta. Não adianta às vezes a gente fazer um curso ou fazer algo que vai dar dinheiro, porque dá dinheiro em alguns outros cursos que são tecnicamente conhecidos por isso, mas a gente não está feliz. Então, o ideal é a gente estar feliz, né? Uhum, exatamente. Já passou por alguma situação assim que você teve medo? Já. Na greve da PM foi um caso, e teve um outro caso também que a gente estava fazendo um ao vivo próximo a uma comunidade aqui em Vitória. É uma história de um jovem que tinha sido morto naquela noite. A comunidade falava que o jovem era uma pessoa boa, um trabalhador, e a polícia falava que aquele jovem tinha envolvimento com crime ali da região, com o tráfico de drogas e tudo mais. E a gente estava ao vivo e desceu um grupo de homens, de pessoas, com um pedaço de pau e pedra na mão, e eles quebraram o nosso carro de externa todo. Foi o tempo assim da gente correr, da gente sair desesperado mesmo e se esconder num comércio próximo. E aquele dia eu fiquei com muito medo mesmo. Eu achei assim que eu fosse ser agredido. E eu sei assim que o foco não era eu, não era a nossa equipe, era um contexto geral, e a gente estava ali no meio do caminho, e eles desceram, os manifestantes da comunidade desceram, e o nosso carro estava na reta. Eu só gritei pro meu cinegrafista, corre, 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 pro técnico também, corre, 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 a gente correu, se escondemos num comércio, e aquele dia eu senti muito medo mesmo. Gente, só dar uma pausinha aqui pro pessoal que está assistindo, falar para eles curtirem, e no coraçãozinho ali, ó, porque cada vez que o pessoal curte, a nossa live vai ficando mais relevante, viu? Então mais gente vai assistir, viu? Legal. Galera, vai aí no coraçãozinho. É, Fábio, no jornalismo, é possível dar opinião? Eu acho que as coisas mudaram muito, né? Antigamente a gente ficava muito afastado da notícia, afastado do que acontecia. Eu acho que não necessariamente a gente precisa dar opiniões extremamente pessoais, mas tem coisas que estão na cara, que são difíceis da gente engolir. Se a gente vai para uma obra que está com a previsão de entrega da prefeitura ou do governo do estado, do governo federal, atrasada há 5, 10 anos, não tem como a gente não falar que aquilo é inadmissível, porque aquilo é inadmissível, é dinheiro público que está indo para o ralo. Eu não posso colocar a minha opinião pessoal em relação a você, se eu gosto ou não de você, porque aí é uma opinião extremamente pessoal. Mas eu acho que o jornalista ele tem que estar cada vez mais perto e tem que saber se E posicionar falar, do lado, né? saber E falar e saber o se que falar. posicionar. É saber o que falar, para Uhum. também não sair falando bobagem, besteira, qualquer tipo de comentário, né? Uhum. O Luiz Fernando está comentando aqui, ter uma faculdade de letras no currículo é um diferencial para quem cursar jornalismo logo em seguida? Porque, ó, só abrir um parêntese aqui, porque muita gente, quando entra no jornalismo, na faculdade, comigo, eu vi muito isso acontecer, tinha uma galera que não sabia escrever, que errava muito português. Você acha que isso que o Luiz está perguntando aqui faz a diferença? Faz diferença sim. E deixa eu te contar um detalhe, eu não sei se eu já contei isso para você, Caretel, mas Ah, quando eu terminei a faculdade de jornalismo, eu comecei a faculdade de letras. ah Eu fiz, é? Não, não sabia. eu fiz a metade da faculdade de letras exatamente porque eu pensava nisso, assim, eu gosto muito de letras, eu gosto muito de português. Na época eu gostava mais de literatura, mas descobri que gostava bastante de gramática na faculdade de letras. E sempre vi como um diferencial exatamente por isso. Muita gente não sabe escrever direito e você fica muito mais por dentro das regras e é incrível, assim, a gente precisa saber português e estar estudando o tempo inteiro. E foi inclusive a inspiração para mim, porque tem um jornalista aqui do Espírito Santo, chama George Beach, ele é apresentador da TV Tribuna, onde eu trabalhei, e ele tinha terminado de fazer jornalismo, ele fez letras depois, e eu me inspirei exatamente nele por ser um profissional excelente do jeito que ele era, queria ser tão bom como ele, e acabei fazendo faculdade de letras. Eu parei na metade porque fui morar no interior e aí depois acabou que eu não consegui mais, mas eu acho que é um diferencial. De repente, assim, não é essencial, mas com certeza se tem Faz uma faculdade de letras, diferença, né? é uma diferença, com certeza. Uhum. Olha, ele está comentando aqui de novo. Eu faço letras e vou para o jornalismo em seguida.
E tô falando que a sensação é boa de estar no caminho certo. Legal. É, Muito é bem, né? legal. É. É, tem que ver. Por exemplo, eu também gosto muito de estar na sala de aula, de dar aula. Poderia ser um caminho também para mim. Eu pensei um pouco nisso também. Então, de repente, se consegue fazer as duas coisas, pode ser sei lá, um jornalista professor. Olha, isso é legal. Ó, legal. Fábio, você falou aí, dar aula, né? Você está dando aula também, além de ser repórter. É no mesmo ramo? Então, eu não dou É aula para em faculdade comunicação? de jornalismo, mas eu dou aula aqui no Espírito Santo de oratória. As pessoas, elas têm muito medo de falar em público, elas têm muita vergonha. E aí, quando eu falo para elas que eu também tenho vergonha, eu também Elas não tenho medo, acreditam. elas não É. acreditam. Mas existem técnicas para isso, existem técnicas para aprender a falar em público. Na faculdade de jornalismo, a gente não aprende a falar em público, a gente não aprende a falar É. é, ao vivo. Na minha época, pelo menos na minha faculdade, a gente não tinha oportunidade de entrar ao vivo. São poucas, eu acho, que as faculdades de jornalismo no Brasil que dão essa oportunidade de aprender a falar ao vivo, de você aprender uma boa desenvoltura na frente da câmera. Então, existem técnicas para isso que podem ser trabalhadas. E aí eu dou aula disso, Uhum. dou aula de comunicação, mas na parte de oratória, como gravar vídeos, como falar em público. E é muito legal ver a transformação das pessoas. Assim como no jornalismo a gente faz um serviço para a população, quando a gente vê que as pessoas entraram com medo, com vergonha de falar em público, e você contribuiu de alguma forma para que elas saíssem de um jeito diferente, pô, isso é massa demais. Duas coisas. É, assim que todo jornalista, quando é repórter, né, tem aquela questão da passagem, que tem muita gente que tem a timidez, e tem um vivo, que né, é pior ainda, é uma passagem, só que você não pode errar. Né? A gente bota isso na cabeça que não pode errar. Qual é o exercício que você faz? Bom, a passagem, eu acho que assim, ela é a assinatura do repórter ali na reportagem, né? Então é um item Exatamente. extremamente importante. Eu me preocupo muito com a passagem, mas eu não me preocupo a ponto de criar um bloqueio. Eu sempre me preocupo para fazer uma passagem bacana, bem elaborada, colocar uma informação relevante ali naquela passagem. Então, aí eu vou naqueles princípios básicos. Não tenho imagem, não tenho imagem, eu posso colocar isso na passagem, eu consigo interagir, aí isso vai virar uma passagem bacana. E o vivo tem tudo a ver com as técnicas que eu falei e com você estar seguro. E tem um outro detalhe: você tem que ter a consciência de que se errou, não tem que ter vergonha de pedir desculpas ou vergonha que você vai parar no Virei Jornalista, como eu já parei algumas vezes Né? por Tô lembrando situações da ao vivo. buzina. Tô lembrando. E foi a primeira situação que eu lembrei que não teve nada a ver comigo. Eu Não tava teve ali, nada a ver com você. não teve nada a É. ver comigo. Eu tava ali na rua falando, o carro estava parado, Cartel. O cara não tava com o carro andando. O cara tava com o carro parado do meu lado. Eu não, assim, eu acho que ele fez aquilo pra de Chamar a sacanagem atenção. mesmo. É. Não, de Uhum. sacanagem mesmo, assim, porque ele viu que eu estava ao vivo, eu já estava falando o assunto há algum tempo e de repente ele deu aquela buzinada. E engraçado que no vídeo dá pra ver que eu paro assim, parece que eu sinto que vai acontecer alguma coisa. Aham. Eu paro assim, eu falo, gente, vai acontecer alguma coisa. E ele dá aquela buzinada, eu falo, gente, desculpa, alguém buzinou aqui, desculpa, vamos continuar. E vai, né? Ou a história do tchau dengue, que foi, eu acho que o último que eu entrei aí, tchau, que fui dar tchau pro pessoal, tava falando Tchau, sobre dengue lá dengue. na rua, dei tchau, tchau, dengue! Oh, tchau, tchau, vamos dar tchau pra dengue. E aí, enfim, me embolei e fui parar também lá no Virei Jornalista. O vivo é isso, assim, a gente tem que lembrar que situações podem acontecer e a gente não pode se travar com as situações que acontecem. A gente tem que aprender a levar e, enfim, porque eu acho que quando você se trava com a situação, é pior. Se você pensa assim, meu Deus, eu fiz alguma coisa que deu errado, as pessoas estão percebendo que deu errado, e aí você cria assim algo que fica muito pior na sua cabeça. Tem que ter um pouco de Uhum. calma. Pera, deu algo errado? Vamos tentar resolver aqui. Vamos tentar, de alguma forma, melhorar a situação, porque o vivo é uma caixinha de surpresa. Você começa a montar o seu texto na cabeça, por exemplo, é o lead, né? Lógico, você vai contar o lead ali, né? O que, onde, quando. Mas qual o exercício que você costuma fazer? Quando eu posso, eu tento até meio que ensaiar o vivo, assim, tipo,
eu tento passar um texto na minha cabeça, vou começar falando disso, vou começar falando disso, e até mesmo às vezes para orientar o cinegrafista. Eu falo, ó, eu vou começar falando de tal coisa, se ele tem que derivar, eu falo, ó, vamos mostrar aqui, vamos seguir para tal lugar, vamos, porque agora, principalmente aqui no nosso Praça Um, os vivos eles estão cada vez maiores e mais interativos. Então não dá para você fazer um vivo, às vezes, de 3, 4 minutos parado no stand-upzinho só falando. Você tem que interagir, tem que andar. Então, aí eu dou uma conversada com o cinegrafista. Ó, em determinado momento eu quero andar para cá, quero mostrar tal coisa. E aí eu meio que monto um fluxograma na minha cabeça. Só que na hora, nem sempre as coisas dão certo. Eu lembro de um vivo que eu fui fazer depois de um alagamento que teve num bairro e tal. E aí eu conversei com os moradores das ruas, combinei direitinho. Mas eu fui andando, os moradores tinham sumido, tinham saído do lugar. Eu começava a falar, olhava para um lado e não encontrava o morador. De repente o morador aparecia, chamava o morador, vem para cá e tal. Então você tem que ir montar um roteirinho na cabeça. Não deu muito certo? Vai tentando seguir e depois as coisas vão se encaixando. Só você que sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer teoricamente, na ordem da sua cabeça. Não precisa, às vezes, ser tão certinho. O importante é passar a informação para a população. Uhum. Que tipo de repórter você se considera? Você estava falando aí da interatividade e tudo mais. A gente sabe que tem perfil de jornalista mais sério, né, mais engessado, e tem uma Suzane Naspolini, por exemplo, né? Como você se considera? Eu acho que eu não chego a ser uma Suzana uma Naspolini. Eu gosto muito do trabalho dela. Uma vez ela veio à Vitória dar uma palestra para a gente aqui na TV Acho Gazeta, ela exatamente. maravilhosa. Ela é maravilhosa essa mulher. Exatamente para ela apresentar um pouco do que ela faz, mas não adianta nada imitar o que ela faz, porque não seria eu imitando ela, assim. Então, eu gosto muito do que ela faz e eu gosto de ser um pouco mais solto, mas eu acho que tudo tem um momento. Tem um momento para fazer um vivo mais solto? Ah, eu já dancei dança da cordinha com o El Chan. Quero ver depois. Não, eu não vou te mostrar isso, porque você vai postar isso no Direito Jornalista. Brincadeira. Mas assim, já fiz vivos de festa que, enfim, a gente dança, interage. Mas aí tem um vivo que é mais sério, a gente tem que entrar naquela situação ali, tem que ser um pouco mais exigente, tem que cobrar mais, tem que ficar mais sério. A gente tenta ser um pouco mais sério. Eu gosto disso no jornalista de TV, assim. Eu não gosto de me rotular nada. Quando eu me apresento para os meus alunos, eu coloco no meu slide de apresentação um vídeo eu apresentando o jornal sério, eu coloco um vídeo eu fazendo transmissão de carnaval do lado da mulher sambando, eu coloco o vídeo transmitindo missa. Imagina, então assim, são futebol, Bem esporte. diferente. Então assim, a gente tenta fazer de tudo e eu gosto muito disso. Tem alguém falando assim, Fábio, tem vontade de trabalhar nos estúdios Globo aqui em São Paulo? Seria uma honra, né? Seria uma honra, com certeza. Eu gosto muito de trabalhar aqui em Vitória, é minha casa, mas com certeza seria uma honra. Quem sabe surge um convite aí, né? Pode ser que surja um convite. Quem sabe? Vai que é a hora, né? Fábio, eu De... tava lembrando aqui, eu tava vendo seus stories esses dias, você fez um vivo, né, em rede nacional. Parabéns, primeiramente. Obrigado, E publicamente, obrigado. né? Ainda existe um frio na barriga nessas horas? Existe o frio na barriga pro nacional, pro local, para qualquer coisa. E eu falo, o dia que eu não senti o frio na barriga, eu tô morto. Por quê? O frio na barriga, ele não serve para me derrubar, ele serve para que eu fique atento e para que eu me preocupe com o que eu vou falar e com o que eu vou fazer. Se eu não Uma sinto esse frio na adrenalina, né? barriga, é a adrenalina que faz eu me preocupar. Agora, se eu não me preocupo, se eu não tenho esse frio na barriga, eu vou relaxar, vou fazer de qualquer jeito. E aí, quando a gente relaxa e faz de qualquer jeito, é aí que os problemas podem aparecer, porque não é legal você fazer algo que você está completamente despreparado, não é verdade? Então, assim, o frio na barriga ele serve para o alerta. Fábio, ó, você precisa estar alerta, você precisa se preparar, você precisa se preocupar. E eu acho que, assim, o dia que eu não senti o frio na barriga, tchau, não quero mais entrar ao vivo. Uhum. Eu estava lembrando aqui, agora muito tem falado da CNN, né, uma emissora aqui no Brasil. Qual que é a sua análise de ter mais essa emissora que é voltada para o jornalismo, né? É uma vantagem para a gente?
Com certeza, é uma grande vantagem. Assim, é uma emissora que internacionalmente ela é extremamente reconhecida, né? Quando se fala em coberturas internacionais, grandes coberturas internacionais, a CNN ela é uma referência. Eu acho que todos os jornalistas ficaram felizes. Quem vai trabalhar lá ou quem não vai trabalhar lá fica feliz em ter uma grande emissora de jornalismo chegando no país e ela já chega com um peso muito grande desse nome internacional. E aí é bacana também que abre ainda mais o mercado. Como eu falei, o mercado não é tão simples para a gente, mas aí abre mais o mercado, é mais uma emissora, porque tem muita gente falando, o jornalismo às vezes acaba tá perdendo um pouco a credibilidade porque tem as redes sociais, e eu não concordo com isso. Eu Eu acho que as também redes não. sociais vieram para talvez aproximar um pouco mais as pessoas, aproximar a população da comunicação, mas o jornalista tem um papel fundamental na apuração, na distribuição da notícia, e aí quando você coloca mais um canal de notícia, se tem gente investindo é porque tem realmente esse peso, né? E aí a gente tem a Globo News, a gente tem a Record News, a gente tem a Band News, que são canais de notícias, e eu acho, o Caretel, que as TVs abertas, elas já estão nesse movimento de investir cada vez mais em programação ao vivo e em jornalismo, porque jornalismo é o que está Uhum. acontecendo. A programação gravada tem um on-demand cada vez mais fácil. Eu li uma frase muito interessante do Boni, que é o cara que durante muito tempo comandou a Globo, que ele falou, o on-demand, né, a Netflix, enfim, esses aplicativos on-demand, Plataformas. essas plataformas digitais, elas são a locadora de vídeos antigamente, É. né, que Mas a sempre Netflix existiu. começou assim. A Netflix Começou assim, era uma locadora de vídeo. É. locadora de vídeo e tal, e agora a única diferença é que ela tem um pouco mais de facilidade, né? A gente tem mais internet em casa. Antigamente a gente tinha que ir à locadora, escolher um filme, pegar o filme, assistir o filme, depois lá devolver. O movimento ficou mais rápido, ficou mais fácil. Mas eu acho que ele ainda é basicamente a mesma coisa. Eu quero assistir um filme, quero assistir um seriado, tem ali o On Demand, tem o Globoplay, tem o Tá Netflix, ali mas eu quero saber disponível, né, a hora tá que você quiser, né? disponível. É. Mas eu quero saber o que está acontecendo agora. Eu vou ligar a televisão ou num canal de jornalismo ou nas TVs abertas que estão cada vez mais investindo em jornalismo. A gente vê aí o Twitter, tem estudos que mostram que grande parte do que acontece no Twitter é reverberação de coisas que aconteceram na televisão. Então, tem Uhum. essa conexão muito grande, né? Eu tava aqui lembrando, na hora que você tava falando de Netflix, sabe a primeira vez que eu fui ouvir falar de Netflix? Não tem muito tempo. Eu lembro que eu tava assistindo o programa do Silvio Santos e ele disse que tava assistindo uma série chamada A Bíblia na Netflix. Eu falei assim, gente, o que é Netflix? E depois que o Silvio Santos foi falar disso, querendo ou não, a Netflix explodiu, né? Hoje é o maior, como é que fala? Streaming, né? Que Plataforma de tem. streaming. Porque Mas a gente também existem tem outras, né? A gente também tem o YouTube, que tem muitos vídeos que estão lá, as próprias emissoras de Uhum. TV também estão colocando conteúdo lá. E aí eu acho que Globoplay, esse né? Globoplay. Então, assim, eu acho que esse movimento também é bom para a gente de ter o conteúdo on demand, ok, tá lá, e abrir mais espaço para o jornalismo, para a programação ao vivo, que aí é onde a gente entra e é onde a gente faz o nosso serviço também. Agora eu vou tocar num ponto um pouco polêmico, que é a questão do nosso atual cenário no governo, em relação à imprensa versus governo. Qual que é a sua análise hoje? Você acha que a imprensa está tá sendo barrada em algumas situações? Tem liberdade do mesmo jeito que era antes? Como que você analisa? Olha, eu acho que assim, o trabalho de jornalista cada vez mais, como eu disse, tá sendo necessário, né? E a imprensa, ela tem esse papel de futucar, ela tem esse papel de cobrar, e eu lembro muito bem, vou dar o exemplo da Globo, que é a emissora afiliada que eu Aham. trabalho, e eu lembro muito bem que quando a gente estava no governo PT, o pessoal do PT falava que a Globo era contra o PT. E agora a gente está num governo do PSL e as pessoas do PSL falam que a Globo é contra o PSL. E aí, se você juntar o PT e o PSL, eles falam que a emissora é contra tudo. Então, eu acho que o caminho é esse. Assim, não, a gente não tem que agradar ninguém, a gente tem que fazer o nosso serviço, que é cobrar ambos os lados, que é mostrar o que acontece em todas as situações. Então, assim, eu fico triste quando eu vejo uma coletiva do presidente da República que o repórter faz uma pergunta e ele vira as costas e fala: só isso mesmo? Então,
tchau. Então, isso eu fico triste dele não responder. Em compensação, ele acaba falando coisas que são, às vezes, até meio desnecessárias, digamos assim. Enquanto a gente está vivendo uma situação que o país precisa de muito trabalho, de muito esforço de todo mundo. Então, eu fico triste também quando as pessoas acabam falando mal do humor, né? Ah, por que que não falava mal quero ver fazer piada com o governo do PT. E vou dar o exemplo da Globo. A Globo sempre teve piada, sempre teve o avião do Lula indo, o avião do Lula vindo, a Dilma, né, que fazia lá do Zorra Total, tinha o Uhum. Temer no Zorra Total. Então, assim, o humor também tá para Sempre fazer existiu, essa né? cobrança, sempre existiu em relação à política. Só que eu acho que as pessoas elas precisam abrir um pouco mais a mente de que é preciso fazer algo pelo país, e que o jornalista E está a ali memória fazendo também é algo. curta, né, A Fábio? memória também é curta, tem isso também. E o jornalista está ali para cobrar, independente de qual seja o governo, independente de qual seja a pessoa que esteja ali. O que a gente quer é fazer o melhor para a população. Eu me lembro que quando eu entrei, fui trabalhar na TV Gazeta, e tinha uma assessora de uma cidade que ela começou a pegar no meu pé, porque eu estava fazendo as matérias de comunidade e tal. Ela, você está pegando no meu pé, no pé da cidade e tal, não sei o quê, porque você não é daqui. Eu falei, não, pelo contrário. Como eu estou aqui para ficar perto da comunidade, para ficar perto da É. população. Então a gente tem que abrir espaço, a gente tem que fazer essas cobranças. É o nosso papel de fazer isso. Mas E acontece aí, sempre essa rixa, né? Entre jornalismo e a prefeitura. Acontece, porque a gente está ali para cobrar, né? O jornalismo mas eu está ali tive para uma cobrar. conversa tão franca com ela, assim, e foi engraçado porque a gente não se conhecia quando eu cheguei lá no interior, a gente se falava às vezes por telefone ou por e-mail, e sempre que eu ligava para ela, ela era muito ríspida, e aí é uma história até engraçada, que eles inauguraram uma parte nova da prefeitura e a Secretaria de Comunicação foi para a parte nova, e ela mandou um e-mail para todo mundo falando, estamos numa área nova, quem quiser vir aqui conhecer. Aí eu virei pro meu cinegrafista e falei, vamos lá, vamos conhecer e eu quero conhecer ela e você vai comigo. Aí ele, eu não vou lá não, ela vai bater em você. Eu falei, não, você vai comigo. Você vai comigo sim. Carreguei o meu cinegrafista, botei ele sentado do meu lado e falei, vim aqui me apresentar, vim aqui falar que eu não sou seu inimigo, vim aqui falar que eu estou do lado da população. No fim das contas, ela saiu super minha amiga, assim, claro, né, dentro dos limites, mas ela viu Aham. que eu estava ali para fazer um serviço, que ela podia, inclusive, me sugerir pautas positivas, que a gente podia também mostrar coisas positivas na cidade, que a gente estava ali só para bater. Ela acabou entendendo um pouquinho melhor qual era o meu papel naquela situação. Eu acho que isso foi bacana também. Entendi. Eu acho que já está dando o nosso horário aqui, né? É. Fábio, para a gente encerrar, e para você falar suas considerações, você ama o que você faz hoje? Você acha que você Olha, escolheu a profissão que você queria? olha, eu amo o que eu faço. A gente sabe que a gente não ganha tão bem, a gente poderia ganhar um pouco mais, mas mas é aquela história assim, a gente faz o que a gente gosta e às vezes talvez se eu tivesse numa outra profissão que eu ganhasse o dobro, o triplo, 10 vezes o que eu ganho, eu não estaria tão feliz do quanto eu estou fazendo o que eu gosto, fazendo o que eu faço. Então ser jornalista para mim assim é mais que uma paixão, é uma missão, fazer esse serviço para a comunidade. Eu acho que eu repeti essa frase 30 milhões de vezes ao longo dessa live, mas Uhum. é a mais pura verdade, assim. Eu amo o que eu faço e como o colega ali perguntou, o que eu faço? Eu mudo, eu acho que tem que seguir o coração e tem que fazer o que Uhum. gosta, que é o primordial. E isso faz bem para a gente também, né? E outra coisa, quando a gente fica com essa dúvida, só complementando o que você está falando do rapaz que comentou ali, ficar ouvindo várias opiniões vai acabar confundindo sua cabeça, né? Cada um fala uma coisa, um te apoia, o outro não. Eu acho que você tem que seguir realmente o que que seu coração está pedindo. Exato, isso Porque aí. vai que você escuta a maioria te dizendo não e você acaba fazendo o caminho errado, né? Exatamente, exatamente. Eu não escutei as pessoas que foram negativas para o meu lado e graças a Deus com muito esforço, não vou falar que foi fácil não, a gente corre atrás e é uma luta diária e tá dando certo e eu, Isso eu sou aí, muito feliz como jornalista. isso aí. Bom, Fábio, muito obrigado mais uma vez. Bom saber que eu posso contar com você. Eu que agradeço, você sabe que você é um querido, gosto demais de você, eu quero agradecer também todo mundo que participou da live Também. aí, que mandou pergunta, teve uma galera que falou, eu não consegui
ler muitos comentários, eu estava respondendo, e deixei isso um pouquinho mais por conta do Caritão, né? Ele que estava comandando. É, Mas agradecer demais o pessoal que participou aí da live e falar que assim, você é um querido, você sabe muito bem disso, e quando a gente gosta, né, a gente acaba falando mais, conversando, ficando mais solto, e isso facilita também aí a, é, a falar e a desenvolver o assunto. é verdade. Lembrando, pessoal, que essa live vai ficar salva 24 horas e depois vai lá para o YouTube e eu vou fazer aquela propaganda, né? Vai lá no YouTube, É. só digitar, virei jornalista, se inscrever no canal, que todas as lives que estão aqui vão parar lá, tá bom? Dá o Fábio, muito like obrigado. nisso. Isso, dá o like. Dá o like, segue o canal. Isso aí. Muito obrigado mais uma vez, viu? Um abraço para Valeu, você. Tudo valeu, de Caeté, bom. obrigado. Eu que agradeço o convite, Sucesso. fiquei muito feliz. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado, até mais. Tchau, sucesso. Tchau. Gente, muito obrigado mais uma vez, viu? Para todo mundo que participou, interagiu, comentou. Um abraço. Tchau.